Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre interleucina 6, uma coisa, um videozinho um pouco mais, vamos dizer assim, específico, né, que é só de interleucina 6. É um mini review esse trabalho, e assim, embora seja mais específico, né, a ideia é conhecer um pouco mais sobre essa citocina, a miocina, embora muita coisa fique em aberto, tá? Então, o papel da interleucina 6 na saúde vascular e doença, na saúde e doença vascular, tá? Então ele falou diversas coisas da interleucina 6. Eu achei interessante falar um pouquinho desse mini review, porque a interleucina 6, né, ele até comenta uma coisa bem interessante. Quando você procura o papel dela como citocina, e geralmente nesse caso aí, se está falando do aspecto negativo relacionado à doença e tal, ele fala assim, olha, no momento que ele fez lá a publicação, tinha 84, eles, né, os autores da publicação, 84.159 hits, né, coisas, sucessos na pesquisa deles, né, quando você fala de tal de imunorregulação, aspecto pró-inflamatório de citocina. Quando você procura o aspecto de miocina, exercício, por outro lado, tem então 84.159 versus agora, quando você pensa no lado de citocina, de miocina, perdão, 3.905 hits, né, achados. Então tem muito mais com esse papel aí, quando se busca a imunorregulação, o aspecto pró-inflamatório. E aí, basicamente, interessante é que ele, nesse artigo, ele fala justamente que você tem uma forma de sinalização dela clássica, que tem dependência de receptor de citocina, de interleucina, né, um receptor de interleucina 6, de membrana e tal, com a interleucina 6 sinalizando, e aí precisa de GP130, outras coisas, tem uma figura disso, e tem uma sinalização que ele chama de trans, né, que envolve, então, esse receptor, por exemplo, quando ele tem o shedding dele, né, quando ele é cortado de membrana, por exemplo, e está em vários líquidos, inclusive no sangue. E aí, de modo geral, ele diz o seguinte, que esse efeito do exercício, esse efeito positivo, esse efeito de miocina, tem sido reconhecido como, entre outras coisas, esse efeito de membrana, via clássica, né? E, ao mesmo tempo, um efeito, um aumento que ocorre no exercício, e aí o pico desse aumento vai acontecer mais ou menos com o final do exercício, e logo depois desse aumento, isso volta ao normal. Então seria via músculo, e aí no músculo teria uma ação tanto autócrina, parácrina e também endócrina, tá? E os efeitos, por outro lado, os efeitos, vamos dizer assim, que ficam aumentados cronicamente, como tecido adiposo, no diabetes, né, na obesidade, viam então essa sinalização, classicamente, né, se fala, essa sinalização trans via receptor solúvel. Mas o autor fala que isso aí precisa ser bem explorado, porque em alguns modelos isso tem se visto, por exemplo, que pode haver exceções, tá? Então ele vai falando, né? É, então ele fala os papéis dela, alguns papéis como citocina, né? Induz de modo potente proteína de fase aguda, como proteína de CRP, proteínas do complemento, a cascata de coagulação. Também tem esse papel de pirógeno, ou seja, aumenta a temperatura, assim como a interleucina 1, né? Que faz a febre. Então ela tem esse efeito de regulação da termogênese, ela estimula o crescimento de células hematopoéticas, promove diferenciação de linfócito T e B. Então aqui falando um pouquinho de adaptativo, vai falar um pouco mais de célula adaptativa. Isso seria de citocinas. Aí ele está falando um pouco dela como agora miocina, né? Então como ela é liberada pelo exercício, ativa o próprio músculo, né? Eu falei, e endócrino teria então um efeito anti-inflamatório e metabólico, tá? Então como anti-inflamatório, como tem muitas figurinhas clássicas aí, eu, às vezes uso muito nas aulas uma figura da Petersen, né, Pedersen, que ela compara, por exemplo, a sepsis com o exercício, aí ele fala que no exercício você tem aumento do antagonista receptor interleucina 1, você tem liberação de interleucina 10, que é anti-inflamatória, você tem diminuição do TNF-alfa, diminuição do TNF-alfa, tá? Então você tem produção do antagonista do receptor de IL-1, liberação de L10, que é anti-inflamatória, diminuição do TNF-alfa, que é inflamatório, e diminuição da interleucina 1 beta, por exemplo, também, que é inflamatório.
Aí ele vai falando, né? E aí começa a falar justamente da sinalização, aí a gente faz lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que aí parece meio confuso, mas você vê que tem duas sinalizações aqui, né? A clássica e a trans, né? E aí ele vai falando, então, por exemplo, a clássica de ativação, então tem um receptor que está em vários tecidos, em alguns tecidos, então, normalmente ele fala aqui que as células que tem esse receptor são, por exemplo, células hepatócitos, células inflamatórias, como várias células imunes, né, monócito, macrófago, neutrófilo, granulócitos, célula de Kupfer, que é um macrófago do fígado, Treg, CD4 virgem e memória, CD8 virgem de memória, basófilos, né? Então ele tem falado aí. E aí, né? Então, só para a gente entender um pouco, olha aqui, a interleucina normalmente 6, né? Aquilo que normalmente se fala que seria, por exemplo, o efeito do exercício. Ela vem aqui, se liga no receptor dela, que é um receptor da superfamília de interleucina 6, se liga aqui no receptor, mas aí esse receptor não consegue se autofosforilar, e aí tem uma proteína chamada GP130 que ajuda aqui na autofosforilação, né? E aí autofosforila substratos como esse STAT, e aí vai indo, né? Esse STAT tem as substâncias produzidas vão ter efeito que vão, por exemplo, no núcleo, né? Tem essas proteínas aqui também que são fosforiladas, que tem a ver com a proliferação celular, então se a gente acabar de ver ali que falou que, por exemplo, célula B e T precisam de interleucina C, então essa proliferação delas, ativação, divisão, proliferação precisa. E aqui está falando, por exemplo, quando acontece o shedding, né? Esse é o corte. Então, por exemplo, você pega essa proteína aqui, a ADAM10, a ADAM17, né? Elas cortam, o ADAM17 também corta a ACE2, né? Tem até vídeo falando aqui. Então, corta aqui o receptor, o receptorzinho sai flutuando, e aí se liga com a interleucina 6, né? E essa interleucina 6, ela tem que agora, essa interleucina 6 aqui, com o receptor que foi cortado, que está flutuando, tem que se ligar numa GP130, né? Então, quase todas as células têm isso aqui. Então, esse aqui, para ter efeito, tem que ligar aqui, e aí vai desencadear também uma cascata de fatores, né? Muitos deles semelhantes aqui, ó, se a gente for ver. E aí uma outra coisa que ele fala interessante também é que você pode existe também por isso que é complexa a sinalização, tá? Então a sinalização clássica vem a interleucina 6, se liga no receptor dela e junto com esse receptor dela a GP130 de membrana ajuda numa cascata interna para produzir alguns efeitos dela. Por outro lado, aquela sinalização trans, né, sinalização não clássica, você tem o receptor sendo cortado, né, vamos dizer assim, ele vai flutuando nos líquidos e ele encontra com a interleucina 6. Só que para funcionar esse complexo aqui, interleucina 6 e receptor cortado, tem que se ligar numa GP130 de membrana, né? Você vê que aqui na clássica estava o receptor e ela junta. Aqui não, o receptor está separado, mas ela tem que encontrar para poder fazer toda a sinalização. E você vê que é meio complicado, por isso que eu resumi de novo esse negócio aqui. Tem, às vezes, a GP130, que está na membrana, que é necessária para essa ligação trans, ela pode ser cortada também. Aí ela passa a ser uma GP130 solúvel. E nesse caso, ela passa a ser um fator de controle negativo, ou seja, um fator que bloqueia a ligação da interleucina 6. Então, é como se fosse um efeito antagonista, efeito concorrente, né? Ele fala aqui um efeito concorrente, ó. Então, ele fala... Ele fala aqui em algum lugar. Então, a GP3 é complexo seletivamente inibe. Então, aqui, ó, você vê aqui, ó, a GP130 de solúvel, ela está aqui, né? Ele fala aqui, GP130 solúvel, liga esse complexo interleucina 6, receptor de interleucina 6, e seletivamente inibe a sinalização a via transsinalização, sem afetar a via clássica, quer dizer, então essa via aqui tem uma concorrência se o caso dessa GP130 de membrana for cortada, passar a ser solúvel. Tá? Então aqui tem um feedback no controle. Então são essas vias. Aí ele fala bastante na revisão, por isso que é muito complicado entender por que às vezes a interleucina 6 tem esse efeito, vamos dizer assim, anti-inflamatório, esse efeito inflamatório, em que situações, em que células, né? Mas, de modo geral, ele quis enfatizar que se tem entendido que essa via clássica aqui é a via, vamos dizer assim, pelo exercício, os efeitos
vamos dizer assim, benéficos da interleucina 6, metabólicos e imunológicos, e aqui, mas isso aqui seria ativado, vamos dizer assim, em função de exercício, né, agudamente, aumenta e depois volta ao normal, e isso aqui, um aumento crônico da interleucina 6, do seu receptor, causando os efeitos pró-inflamatórios. É um pouco complexo, porque ele fala, né, de novo, que classicamente, inclusive a Pedersen mostrou isso, você aumenta muito a interleucina 6 com, com o exercício, né? Ele fala, inclusive, aqui, só para mostrar, para a gente ver, que ele fala que só que aumenta cerca de até 100 vezes, né? Você vê aí que tem até as 3 setinhas aumentando. O problema é que, olha que interessante que já se descobriu hoje também, que com o exercício você também pode aumentar a GP 130 solúvel, aquela que atrapalha a ligação, vamos dizer assim, trans, e o próprio receptor solúvel da interleucina 6 também aumenta, vai para a corrente sanguínea. Então, aqui ele começa a falar, né, que da onde que vem essa ideia aí do vascular e o exercício. Então ele está falando que a interleucina 6 tem vários efeitos lá, positivos, conforme modelo, negativos, e ele começa a falar, por exemplo, que as células musculares lisas dos vasos produzem interleucina 6. E aí ele começa a falar que essas células musculatura lisas do vaso, quando elas proliferam de forma adequada, etc., elas estão envolvidas com as doenças, né, cardiovasculares, como, por exemplo, a doença de arteriosclerose do coração, né, arteriogênica do coração, vamos dizer assim. E aí, então ele traz esse assunto dos vasos, e aí começa a mostrar que quando você faz in vitro, tal, você consegue, e com exercício, você consegue ver que essas células também produzem interleucina 6. Então ele fala assim, bem, ó, quando você pensa no efeito positivo do exercício, né, reduzindo obesidade, diabetes, ele até fala, né, reduzindo diabetes, obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade, que isso aí explicaria pelo menos uns 51%, pelo menos metade dos efeitos, né? Ele fala em 50% também, pelo menos metade dos efeitos benéficos do exercício em termos de diminuição de fator de risco de doença cardiovascular. Aí ele fala que na outra metade, então, tá, como é que o exercício melhora as doenças cardiovasculares? Então, pelo menos metade do efeito tem a ver com minimização de fator de risco, que é obesidade, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. A outra metade teria a ver com outros, outros fatores de diminuição de risco, e dentre eles, vamos dizer assim, efeito nos vasos. Que efeitos são esses? O exercício pode ter o efeito de angiogênese, que é a formação de novos vasos, ou ter um efeito de né, vamos dizer assim, de árvore, né, ele até chama o efeito, né, arteriogênese. Então, o que é o quê? É uma ramificação já das artérias, ou dos vasos já existentes. Então, você vai fazer novos vasos, angiogênese, ou você ramifica vasos pré-existentes, né? E aí esses fatores chamam, ele chama, nunca tinha visto esse termo, artéria de atleta, né? E aí ele começa a mostrar justamente que vários estudos que mostram, quase todos os estudos de exercício mostrando a interleucina 6 aumentando, e aí que esses efeitos in vitro, pelo menos da interleucina 6, são condizentes com o fato dela estar ajudando a estimular de forma positiva o vaso, quando é exercício. Mas, por outro lado, também tem estudo que quando ela está cronicamente alta, ela pode estar fazendo o efeito negativo. Então, ele cita, por exemplo, a hipertensão pulmonar, como uma doença onde parece, né, que o efeito da interleucina 6 está relacionado com um efeito negativo nos vasos, a própria doença da pandemia seria outra, a pneumonia seria outra, ele vai citando várias coisas. Mas um aspecto interessante que ele cita, né, ele vai falando vários modelos em animais que são, por exemplo, nocauteados, né, que perde hoje em dia a interleucina 6, quando esses animais, por exemplo, eles treinam, eles não têm essencialmente de vascularização, ou porque ele não tem a interleucina 6, ela é bloqueada, tá? Então, ele vai dando vários marcadores do porquê isso acontece, né? Então, sugerindo que a questão dos vasos aí é importante. Uma outra coisa que ele fala também nesse paper, para associar de mecanismos
positivos dos vasos também, e melhorias, tem a ver com o papel da inteligência artificial, uma curiosidade que eu lembrei, sobre o aspecto da obesidade. E aí eu achei legal trazer esse dado, né? Porque ele também cita questões na doença, questões na saúde. Então ele fala assim, se você tomar um bloqueador, por exemplo, de interleucina 6, né? Esse bloqueador de interleucina 6, que é um anticorpo que bloqueia a interleucina 6, que chama tocilizumab, né? Esse tocilizumab, se você dá esse bloqueador de interleucina 6 para homens que estão fazendo exercício, obesos, eles deixam de ter um efeito positivo de diminuição de gordura visceral, tá? Por exemplo, aí ele começa animais que são OB, não produzem interleucina 6, tem 40% a menos da interleucina 6 circulante, mostrando que o tecido adiposo é um órgão importante. E aí, então, ele fala, nesse aspecto aí, que a interleucina 6, quando você faz exercício, tal, aí pensando no aspecto positivo dela, ela tá ligada ao surgimento daquela proteína UCP, que é a proteína de desacoplamento da mitocôndria, o CP1, as proteínas lá de círculo fútil, aquela coisa toda. E essa UCP é o marcador de Brown do tecido adiposo, né? Aquele marcador que está tendo, o tecido adiposo está tendo aquele comportamento de branco para marrom. E aí, quando você bloqueia a interleucina 6 ou com droga, ou treina animal knockout e tal, você deixa de ter esse efeito de Brown. Tá? Então, como eu falei, ele é uma revisãozinha pequena, ele cita diferentes coisas, mas o que eu achei relevante para trazer para a gente? Primeiro, a complexidade da interleucina 6, porque tem uma literatura, vamos dizer assim, como se tivesse duas literaturas, até citei, né, 84 mil artigos, 6 mil, mas uma literatura mostrando o efeito dela pró-inflamatório, negativo, associado a várias doenças, obesidade, né, diabetes, um monte de coisa, e por outro lado os efeitos no exercício, que foi o que a Pedersen relatou, como inclusive o passarinho resolveu cantar agora, como a primeira miocina, né, ou exercina, como alguns falam. E aí é legal porque ele começa a falar nesse paper justamente da questão da sinalização, a sinalização clássica, interleucina 6 via receptor de membrana, ajuda da GP130, cascata interna. Sinalização trans, né, não clássica, onde esse receptor vai para a circulação, vai para vários líquidos, encontra a interleucina 6, ele precisa se ligar a esse complexo interleucina 6 receptor, encontrar uma GP130 de membrana e produzir lá os efeitos, né? Classicamente, esse efeito da interleucina 6 no seu receptor seria os efeitos, por exemplo, de exercício e tal, enquanto do trans seria os efeitos negativos, embora ele fala que é complicado. Por que complicado? Porque aqui, por exemplo, no exercício ele mostra uma figura onde o exercício não só aumenta a interleucina 6, aumenta bastante, mas também acaba aumentando o seu receptor solúvel e até a GP130 solúvel. Né? Então, ele não sabe o quanto os efeitos, por exemplo, positivos do exercício na vasculatura são só via ligação clássica ou pode acontecer via ligação trans também. E aí, uma outra coisa que ele fala da ligação trans é que ela tem sua concorrente que é via GP, que nem eu falei para vocês, GP130 solúvel. Aí ele vai falando desses efeitos no vaso, fala um pouquinho dos efeitos na imunidade, né? Tanto inata como adquirida, mas ele fica muito no vaso, fala um pouquinho desse tecido adiposo, e é interessante que eu falei para vocês, para mostrar como é complexo, né? Como é complicado a gente tentar mexer nesse meio de campo. Então ele fala que precisa de muitos estudos aí, né? Provavelmente estudos com vários modelos para a gente entender, separar direitinho quando que é a interleucina 6, né? Que a gente sabe que o exercício tem um efeito positivo, mas em que tecidos, como, em que extensão, quais são as vias de sinalização realmente, se só essa via clássica ou não, ela tem, e quando que essa via trans ocorre, se é só em situações, vamos dizer assim, ditas negativas, ou também pode ser nas vias do exercício. Então é isso, né? Um videozinho mais entre aspas, específico, né, chatinho da interleucina 6, mas eu quis trazer porque eu achei ele curtinho e também aumentar nosso conhecimento aí de um assunto, né, que é interessante, porque às vezes a gente vê essa interleucina falando bem, falando mal, então eu quis trazer um pouco da complexidade desse modelo, tá ok?
Deixe seu like, chame seus conhecidos aí, fale para eles o logo, né? Falando francamente com o K, porque como você já sabe, é mais fácil de achar. Um abraço, até o próximo vídeo. Até!